desejar os bons dias a todos. Começava naturalmente por agradecer o convite para estar aqui presente. Eu não trago nenhuma apresentação de PowerPoint, venho procurar convosco neste painel dedicado às instituições, programas e medidas de apoio para a educação e formação de adultos, partilhar alguma informação e alguma reflexão e depois até num outro momento que penso que possa ser mais interessante, alguma troca de ideias e pontos de vista. Mas dizer que é um gosto estar aqui presente, agradecer o convite e em particular ao professor Alberto Melo o convite para estar, mas também o convite para, em parceria, ajudarmos a colocar este evento aqui nestes 2 dias, neste magnífico espaço, naquilo que nós procuramos sempre fazer como instituição pública que somos, que é apoiar todas as iniciativas que nos parecem fazer sentido no âmbito da nossa intervenção e, em particular, desta área que tem a ver com a educação de adultos. Eu não vou entrar de todo na reflexão e discussão dos conceitos, sei que tem sido alvo do objeto de todo este evento durante estes 2 dias. Não me compete a mim entrar nessa discussão, até porque não seria a pessoa mais qualificada para poder acrescentar valor a ela, mas dizer aqui que relativamente à componente de educação de adultos e naquilo que nós perspectivamos nessa esfera de intervenção, na lógica da aprendizagem ao longo da vida, seja qual for o conceito que lhe esteja associado, temos claramente um parente pobre. E se dúvidas houvessem, o penúltimo slide que foi mostrado na apresentação anterior, que quando foi desenhado todo o programa Erasmus+, que juntou todos os programas de apoio às várias intervenções para jovens ou para adultos, deixou 5% de apoio financeiro em termos comunitários, numa atitude claramente demonstrativa de que estamos, do ponto de vista das opções políticas, e estou a falar do ponto de vista macro, em termos do nosso espaço comunitário, a ter uma situação de relativação em termos de prioridades, de forma muito, muito clara. E eu começava por contextualizar esse percurso, até porque quando eu iniciei funções estava-se na discussão deste programa Erasmus+, estava-se numa redefinição de alguns caminhos em termos nacionais, e a educação de adultos aí viveu um contexto muito específico. Algures em novembro de 2011, o governo de então convidou-me e nomeou-me para uma função que se designa Coordenador Nacional para a Agenda Europeia para a Educação de Adultos. E eu aceitei, com agrado, como aceito todos os desafios que me são colocados e que me parecem fazer sentido. E nesta minha função, depois, o organismo que estava a dirigir, que na altura se chamava Agência Nacional para a Qualificação, hoje Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, ficou como organismo coordenador das atividades que viéssemos a desenvolver nesse âmbito da Agenda Europeia para a Educação de Adultos. E era preciso, em termos nacionais, ter um posicionamento. Essa agenda europeia era um movimento dentro de alguns atores na esfera da Comissão Europeia que procurava reverter um pouco aquela situação da aposta política muito relativa na educação de adultos. E procurava ali que, numa fase em que toda a União Europeia e Portugal, de forma ainda mais vincada, estava a passar por momentos de dificuldade em termos económicos e financeiros, com consequências sociais ao nível do desemprego, e em particular do desemprego jovem, numa escala verdadeiramente assustadora, direcionou todas as baterias de atenção para as respostas aos jovens. E esse núcleo de atores no âmbito da Comissão Europeia procurou não deixar cair totalmente a educação de adultos e criou este projeto da Agenda Europeia para a Educação de Adultos, onde cada país deveria procurar manter na agenda política, na agenda da discussão, a educação de adultos. E coube-me a mim ser o coordenador do projeto a nível nacional.
tarefa aliciante, mas um pouco ingrata, porque o contexto em que vivíamos estava dificultado pela forma como o Governo estava a organizar toda a intervenção no âmbito da educação e formação e onde tinha um posicionamento muito claro de que na esfera de intervenção da educação se falava exclusivamente do público jovem. E se quiséssemos falar do público adulto, então teríamos essa esfera de intervenção ligada ao Ministério da Economia, mas numa perspectiva muito de preocupação de desenvolvimento económico e muito ligado à situação do desemprego que na altura se pretendia combater. E por isso, quando o Ministério que tutela a educação diz que os adultos não são parte da sua esfera de intervenção, claramente não há educação de adultos, não há outra forma de se poder atuar. Como a agência tinha, para tornar ainda mais aliciante, não só dupla tutela, mas ainda uma articulação formal com uma outra esfera de intervenção governativa, que era a segurança social, procurou-se na altura perceber se dentro dessa esfera de intervenção havia oportunidade para não deixar cair completamente a agenda da educação de adultos. E eu lembrei-me disto tudo porque ao entrar está ali fora uma banca da ANCAP, que no âmbito aqui do apoio ao evento, e encontrei lá um folheto que lançámos no início de 2012, portanto exatamente neste contexto, e que foi o folheto que procurava fazer isto, não deixar cair a agenda da educação de adultos naquele contexto. E se nós lermos o que encontramos aqui no folheto, as estratégias são sempre as mesmas, ou seja, caracterizar as oportunidades de qualificação disponíveis, neste caso, no nosso quadro nacional de qualificações, a criação de mecanismos de informação e orientação que posicionem os adultos em percursos conduzentes a uma qualificação numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, a promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, em resposta às solicitações decorrentes da imprevisibilidade dos vários contextos, em particular dos profissionais, sociais ou económicos, a valorização das aprendizagens informais, não formais, considerando a sua capacidade de motivação na captação deste público para os processos de qualificação, aqueles adultos mais resilientes a esses mesmos percursos, a dinamização de intercâmbios de saberes e partilhas de experiências intergeracionais que promovam a aquisição e desenvolvimento de competências por parte desta população tão específica e a partilha de boas práticas de inclusão social alicerçadas na qualificação. E se nós tirarmos esta estratégia, continuam a ser as estratégias de hoje, continuam a ser estratégias de anteriormente, não estamos aqui a inventar quando falamos de educação de adultos. Ela existe, tem vindo a existir, tem vindo a sobreviver, falta claramente que se assuma que é um pilar importante no desenvolvimento da nossa sociedade, seja ela a nossa sociedade nacional, seja ela a nossa sociedade mais abrangente, como o espaço comunitário. No tal constrangimento do posicionamento político relativamente à educação de adultos, nós encontramos um espaço de intervenção num público muito específico que não chocava com as outras intervenções políticas que estavam a ser desenvolvidas. Leia-se Ministério da Educação nos jovens, a economia preocupada com a economia e, em particular, em solução para os desempregados, de modo a ter respostas mais eficazes para as empresas. E o público, na altura, nós conseguimos identificar, foi um público muito específico. Eram os adultos em situação ou em risco de exclusão social, portanto, fomos mesmo à franja desta parte da população, os adultos com deficiências e incapacidades, ou uma outra parte da população que muitas vezes está esquecida, mesmo quando se discute educação de adultos com vontade de intervir, que é a população sénior, que cada vez mais é uma parte significativa da nossa população. À medida que os anos vão passando, vamos tendo cada vez mais pessoas com mais idade, porque nós, felizmente, conseguimos ficar aqui neste espaço de terreno cada vez mais tempo. E se ficamos, temos que ficar com qualidade, temos que ficar com soluções para podermos estar bem e viver felizes. E aqui a população sénior é uma população que não tem tido de todo uma reflexão sistematizada de preocupação, mesmo quando pensamos a educação de adultos de modo a querer ter resultados objetivos. E, portanto, fazia-vos este enquadramento, ou seja, isto era no início de 2012,
Passou 2014, o projeto depois teve mais 2 versões em que fomos aprendendo com ele e fomos intervindo do ponto de vista de conseguirmos operacionalizar algumas ações que nos pareciam fazer sentido no crescimento desta área de intervenção, ou pelo menos no diminuir do perigo de que ela ficasse sem qualquer tipo de intervenção, mas todos nós conhecemos o contexto em termos financeiros, em termos de recursos e também um contexto em que não se mudou, ou seja, o Ministério da Educação não olhava para os adultos como parte do seu público-alvo e, como eu disse no início, quando o Ministério da Educação não tem os adultos como o seu público-alvo, não há educação de adultos, não pode haver educação de adultos. Neste evoluir, a Europa modificou um pouco o seu posicionamento e isto deveu-se à publicação de resultados associados a um estudo que se estava a fazer no âmbito da OCDE, que era o PIAC, que era um programa, um projeto de diagnóstico de competências na população adulta, que Portugal acabou por não realizar, apesar de ter iniciado e de ter levado até determinado ponto, depois não concluiu, por opção financeira barra política, porque tinha ainda um conjunto de custos associados, mas também não era considerado prioritário na altura. Mas os resultados do PIAC que saíram assustaram muitos países que estavam absolutamente convencidos que tinham o problema da educação de adultos resolvido já há muito tempo no passado. E chegaram à conclusão de que não, que tinham efetivamente ainda problemas sérios. Portugal, não tendo feito estudo, não estará necessariamente diferente, pelo contrário. E aí a Europa começou a voltar a reposicionar-se de alguma forma para a educação de adultos e para a aprendizagem ao longo da vida, mas já não foi a tempo de, nos instrumentos financeiros, reposicioná-los de modo a podermos termos aqui uma outra capacidade de intervenção. Mesmo próprios programas do Fundo Social Europeu foram todos redesenhados num tempo em que esta preocupação não era assim tão acrescida e hoje temos algumas dificuldades daquilo que temos previsto e orçamentado no âmbito desses programas operacionais, mas não é de todo a minha esfera de intervenção. Na nossa esfera de intervenção, durante estes anos, no entanto, tivemos a oportunidade de fazer um diagnóstico que achámos muito interessante e aí, como não dependíamos de nenhum tipo de decisão mais crítica, levámo-lo até final. E foi também com a OCDE, organização que tem alguma competência técnica que pode ajudar os países, e Portugal em particular, apesar de muitas das suas características que às vezes a tornam pouco atrativa, era um projeto de construção de um diagnóstico e de um relatório que não tinha nada a ver com os relatórios que a OCDE costuma fazer, muito centrado nos gabinetes em Paris, com base num conjunto de informação recolhida junto de bases de dados centralizadas e onde depois fazem umas análises económicas ou sociais e tiram umas conclusões. Não. Era um projeto que tinha na sua filosofia e depois na sua operacionalização uma intervenção muito ativa no terreno, conversando com os atores relevantes do país. E Portugal desenhou, teve cerca de 5 workshops ao nível do país, com 8 atores representativos do nosso sistema de competências que se mantiveram nesses workshops e que foram fazendo, utilizando um conjunto de abordagens que a OCDE desenvolveu e que nos apresentou e que trabalhou connosco de modo a que elas fizessem sentido para o país, um relatório que não traz nada de novo, sistematizou apenas aquilo que é a realidade que muitos de nós conhecemos por efetivamente estarmos junto dela. E isso foi positivo, porque está lá de forma sistematizada um conjunto de recomendações e um conjunto de desafios que todos nós dizemos, e quando eu digo todos nós, incluo vocês, se calhar, muitos de vocês, muito mais do que eu, ao longo dos anos, e que, neste momento, está perfeitamente identificado de forma sistematizada e não foi dito por ninguém que esteja posicionado dentro do sistema e, como tal, enviesado por alguma razão.
é dito por quem, não tendo conhecimento do sistema, o veio diagnosticar com quem conhece o sistema, e não estou a falar da agência, a agência apenas coordenou o projeto, estou a falar dos vários atores que aqui atuam. E foi com muito agrado que no dia 18 de abril, o Governo, que está agora em funções, lançou um programa que se chama o Programa Qualifica, que suporta muito daquilo que lá está, do ponto de vista das linhas orientadoras, neste diagnóstico feito em 2014, finais de 2014, 2015. E relativamente à educação de adultos, porque é o âmbito daqui do nosso evento, do nosso encontro aqui hoje neste sábado, eu retiraria os seguintes desafios que suportaram o programa Qualifica e que estão lá nesse diagnóstico realizado pela OCDE ou com a OCDE, em parceria com atores portugueses e que a agência coordenou. O reforço da resposta da educação e formação de adultos e profissional ao mercado de trabalho, a centralização da educação de adultos e da aprendizagem ao longo da vida nos pouco qualificados, a reintegração dos desempregados de longa duração. Isto são 3 dos desafios que lá existem, que dizem respeito foram de forma muito sistematizada identificados e que dizem respeito à população adulta. No âmbito do programa Qualifica, lançado agora pelo Governo, há um conjunto de metas, e eu ia aqui, de algum modo, refletir convosco o que consiste esse programa Qualifica e quais são as ações que já têm vindo a ser desenvolvidas na sequência deste diagnóstico que nós fizemos, como eu vos disse, 2014, 2015, mas que também se perspectivam vir a desenvolver. E relativamente aos adultos, nas metas, nós temos agora claramente assumido um compromisso político, o que não tínhamos até à data. Garantir a 50% da população ativa a conclusão do ensino secundário até 2020. Atingir os 15% de taxa de participação dos adultos em aprendizagem ao longo da vida até 2020, mas mais ambicioso ainda, atingir 25% dessa percentagem até 2025. E atingir em 2020 a meta de 40% de diplomados do ensino superior na faixa etária dos 30 aos 34 anos. Estas são as 3 medidas concretas, ou as 3 metas concretas que o programa tem para a população adulta. Este programa, que está caracterizado por ser uma estratégia integrada de formação e qualificação de adultos, tem esta perspectiva de integração em três linhas, se quisermos. Tentar integrar os vários meios disponíveis e os vários atores nas suas esferas de intervenção com aquilo que é essencial nesta área de atuação, uma forte coordenação e a promoção de uma cooperação muito estreita entre quem trabalha na área da educação, quem trabalha na área do trabalho e quem trabalha na área da solidariedade e segurança social. Voltando ao início da minha intervenção, as tais 3 esferas de intervenção no qual a agência se mexe e que, se cada um está a trabalhar por seu lado, deixa isto tudo no vazio. Se trabalhar de forma coordenada, pode-se ter um caminho a ser percorrido com resultados que se esperam sejam muito interessantes. Portanto, esta integração das 3 áreas políticas e dos seus atores. Por outro lado, a integração e a mobilização das várias respostas que estão disponíveis e também os vários tipos de instrumentos. Aqui, tentando combinar a educação de adultos de forma mais transversal, com a qualificação profissional, com o reconhecimento, a validação e a certificação de competências, estratégico sempre que se refletir a educação de adultos, mas também a combinar a inclusão social como dimensão importante em todo este processo. Mas também integrar, portanto, a terceira linha de integração, as respostas na ótica de quem se dirige ao sistema procurando uma solução para a sua vida, seja ela qual for, ou seja, em função daquilo que for o posicionamento que cada um tem na vida e no ponto em que se encontra. Tornando tudo o que nós temos no âmbito do nosso sistema um pouco mais coerente e unificado, isto na ótica da rede de ofertas e daquilo que são o nosso
cardápio, o nosso portfólio de percursos qualificativos e formativos que nós temos para cada um dos nossos cidadãos. Do ponto de vista da operacionalização, aquilo que está previsto tem algumas ações que já foram sendo realizadas, tem outras que se perspectivam vir a realizar. De forma muito resumida, também para não vos estar a amassar, mas depois também completamente disponível para convosco aprofundar isto ou outro tema que vos pareça que faz sentido. Temos aqui bem identificado a lógica da modularização dos percursos, quer na estrutura, quer nos conteúdos de formação. Aqui o objetivo de termos uma acreditação de aprendizagens que promova a mobilidade nos percursos de qualificação, porque faz sentido em determinado momento fazer essa mudança ou porque vamos aprendendo efetivamente ao longo de várias fases da nossa vida e não queremos estar sempre a reaprender e precisamos que aquilo que aprendemos em determinado momento fique creditado para poder ser integrado num momento mais posterior. Temos aqui, no âmbito do trabalho já desenvolvido, algo que vimos na agência a preocupar-nos, porque é uma das condições ex ante do Programa Operacional Capital Humano, que financia a grande parte significativa do nosso sistema educativo e formativo, que era exatamente ter um sistema de créditos assente no reconhecimento dos resultados de aprendizagem à medida que se faz um determinado percurso de qualificação, e aqui a agência já tem vindo a fazer um trabalho, vai agora sistematizá-lo no âmbito da esfera de intervenção do programa Qualifica e numa linha de orientação muito clara que o Governo determinou, procurando que isto seja sistematizado na criação de um sistema nacional de créditos para a educação e formação, não necessariamente só para adultos, porque também depois para os percursos de qualificação de jovens vai ter aplicação, mas de forma muito vincada para os adultos nesta flexibilização das aprendizagens e da acreditação dessas mesmas aprendizagens. A criação de um passaporte Qualifica, suportado naquilo que o sistema tem da caderneta de competências, mas onde se pretende, de algum modo, redinamizar as características da caderneta de competências, mas procurar também ter um instrumento eletrónico que ajude à tomada de decisão quando se quer optar por um determinado percurso. Ou seja, à medida que os adultos vão percorrendo os seus momentos de aprendizagem no âmbito da sua vida em termos de qualificação, este instrumento eletrónico, chamado Passaporte Qualifica, pretende-se que venha a dar pistas de orientação, procurando ajudar às tomadas de decisão que cada um deve, em determinado momento, fazer para os seus percursos. Portanto, isto no diagnóstico individual, em termos do perfil de cada um, das suas necessidades e dos seus objetivos, mas também naquilo que seja o desenho de um caminho de reconhecimento, validação e certificação de competências e formação associada para acrescentar valor a essas mesmas competências. Temos como objetivo operacional também combinar a correspondência às necessidades do mercado dos empregadores com a necessidade de reforçar o desenvolvimento das competências básicas. Sem essas não há percurso de qualificação que possa ser iniciado, quanto mais concluído. Aquelas competências transversais que devem estar integradas de forma muito profunda nestes percursos educativos e formativos e de flexibilizar esta formação em competências básicas. Aqui a agência veio a desenvolver já um conjunto de trabalho, apresentou em dezembro de 2015 uma plataforma que concebeu de aprendizagem das competências básicas através de metodologias de e-learning, num passo que sabemos ser arriscado, porque estamos a trazer para um ambiente tecnológico pessoas que precisam de competências básicas que poderiam colocar em causa esse mesmo ambiente tecnológico, mas isto foi um dos processos foi um dos resultados dos projetos que fomos desenvolvendo no âmbito da Agenda Europeia para a Educação de Adultos, onde as estratégias de colaboração intergeracional para potenciar a aprendizagem dos mais velhos na ajuda que os mais novos podem trazer, prevê este tipo de colaboração com as juntas de freguesia e com outro tipo de atores, procurando levar
as competências básicas e a sua aquisição a quem efetivamente tem grande necessidade dela, que tipicamente não está nos grandes centros urbanos e decididamente não está de todo centrado aqui em Lisboa, está espalhado por um território que, não sendo muito grande em termos de área, é muito diverso nas suas características e com muitas dificuldades de acesso para a maior parte das pessoas que aí reside. E, nesse sentido, temos de ter aqui uma estratégia de abordagem muito flexível e esta plataforma que lançámos, como eu vos disse o ano passado, tem este objetivo numa visão de promover uma colaboração com atores que estão no terreno e onde as pessoas contactam com eles diariamente, como, por exemplo, a rede de juntas de freguesia do nosso país. Estamos também num processo de revisão do referencial de competências-chave do básico. Ele, quando foi criado, já há uns longos anos, dizia claramente que devia ser revisto ao fim de 2, 3 anos. Não o foi. Está na altura de fazermos esta revisão. Não é reinventar, não é reestruturar, é revê-lo e tentar melhorar naquilo que fizer sentido ser melhorado. Depois temos aqui a preocupação muito operacional de promover a qualidade de quem está no terreno a providenciar as soluções de educação e formação, os nossos operadores. Seja através da formação de técnicos, seja através da formação de formadores para trabalhar públicos diferentes e com estratégias diferentes. O país tem o instrumento de reconhecimento, validação e certificação de competências há muitos anos. Ele nasceu em 2001, mas nunca se apropriou verdadeiramente desse instrumento, porque nunca também desenvolveu uma classe profissional bem formada, com meios e com recursos para poder implementar esse instrumento. Não basta dizer que o temos, que lhe reconhecemos o valor, é preciso ajudar quem no terreno está a tentar implementar, que tenham capacidade e que tenham elas próprias competências para poder utilizar esse instrumento. Fazer reconhecimento de competências, validar essas competências, não é a mesma coisa que ter ações de educação e formação para adultos. São estratégias e abordagens e paradigmas completamente diferentes. Esta necessidade de apostar na formação de quem está no terreno é algo muito importante. Dinamizar um catálogo, que é o Catálogo Nacional de Qualificações, como instrumento estratégico que é na gestão das nossas qualificações. Desenhá-lo em função dos resultados à saída de cada qualificação, dos resultados da aprendizagem, e deixar a preocupação centrada, ou deixar que ela estar centrada nos percursos formativos. Os caminhos para a obtenção dos resultados da aprendizagem podem e devem ser flexíveis, podem e devem ser geridos por quem está no terreno. Os resultados que se pretende obter com uma determinada qualificação é que têm que estar standardizados. E esta abordagem, esta mudança de paradigma, que não é fácil, é um trabalho que tem vindo a ser feito pela agência. Fizemos-lo no setor do turismo todo, porque tivemos uma parceria com a Confederação de Turismo de Portugal, onde também, sendo um setor pequeno, apesar de muito importante para a nossa economia, permitiu, numa cooperação muito estreita com quem coordena esse setor, redesenhámos todas as qualificações. Temos uma oferta qualificante no setor do turismo das mais atuais que poderíamos ter, e todas desenhadas em função de resultados de aprendizagem, deixando de forma muito clara o que é suposto que cada um deve conhecer, saber fazer e que atitudes deve ter quando tem uma determinada qualificação naquele setor. E nós queríamos fazer isto para todos os setores. Temos também como objetivo operacional no âmbito do programa aprofundar as possibilidades do reconhecimento, validação e certificação de competências profissional em contexto de trabalho, aqui na criação de certificação dessas competências no exercício da profissão. A agência lançou também o ano passado um projeto piloto com a SONAI e com um centro chamado Centro para a Qualificação e Ensino Profissional, e agora eu vou concluir com essa parte depois, Centro Qualifica, da UGT, um parceiro social com uma intervenção muito alargada no território e que desenhamos, ou se quiserem, perspectivamos a evolução do instrumento para que ele possa ser apropriado pelas empresas numa utilização junto dos ativos no momento em que faz sentido, que é nos momentos da vida em que eles vão aprendendo através da profissão que exercem.
e onde vão vendo as suas competências reconhecidas, certificadas e onde os percursos de formação, que são obrigatórios, mas que também são desejáveis, alinhados com esse reconhecimento, de modo a acrescentar valor para o crescimento do indivíduo como profissional, mas também depois para o crescimento da empresa e da sociedade como um todo. E temos também que ter aqui agora uma preocupação muito específica e especial com o acesso de pessoas com deficiência à aprendizagem ao longo da vida. Nós temos referenciais adaptados, mas temos que ter aqui outro tipo de intervenções e já identificámos os atores com quem devemos trabalhar para ter respostas mais alinhadas. De forma muito resumida, isto, em termos mediáticos, tem uma visibilidade com uma aposta no reforço da resposta que está no terreno, em particular da rede de centros de reconhecimento, validação e certificação de competências, como eu vos disse, centros para a qualificação e ensino profissional que sucederam aos centros Novas Oportunidades, mas alargando também a sua esfera de intervenção para os jovens, não mantendo só reconhecimento, validação e certificação de competências, e que agora pretende-se criar uma rede qualifica, tentando aqui também ter depois uma estratégia comunicacional mais simples e mais direta, com duas linhas de reforço. Reforçar os meios do que está neste momento no terreno, portanto, da rede de centros que está no terreno, mais recursos humanos, mais formação, mais capacidade de resposta, depois de identificarmos bem onde é que estamos a necessitar que ela seja reforçada, mas também reforçar a rede, procurando que mais centros sejam criados, porque quando nós olhamos para o mapa temos claramente algumas zonas que estão a descoberto com o número de centros que temos disponíveis neste momento e o programa apresenta a quantificação de 300 centros até final do próximo ano, sendo que se pretende fazer isto em duas fases, já este ano e depois concluída no próximo. Concluindo, eu penso que na educação e formação de adultos nós não precisamos reinventar, não precisamos aqui inventar nada do ponto de vista metodológico ou de intervenção. O país tem um conjunto de instrumentos que não são dois, não são de há 3 anos atrás, são de um passado de aprendizagem que o próprio país veio fazendo. É preciso, e isso ficou demonstrado nos últimos anos, que existe a visão política para a educação de adultos, porque sem isso não se consegue fazer nada. Quem está no terreno, seja quem esteja nas escolas, quem esteja nas associações, quem esteja na parte operativa do processo, seja quem esteja na coordenação ou no desenho, não terá sucesso se quem tem a responsabilidade política não tiver a visão da importância do que estamos a falar. E por isso, havendo a visão política, é preciso que haja depois a outra parte. E a outra parte é recursos, e em particular recursos financeiros. Um dos pontos críticos do nosso sistema é uma rede de ofertas. Para termos uma rede de ofertas temos que ter profissionais a trabalhar, temos que ter recursos financeiros para poder operacionalizar essas soluções. E não podemos também nos andarmos a iludir, o país não passou de um estado de dificuldade financeira para um estado de desafogo financeiro, isso não existe. Penso que neste momento temos a visão política certa, preocupação com esta área, com esta intervenção, mas temos que ter a consciência real de que temos ainda muitas dificuldades financeiras. Mas havendo a vontade e havendo a visão, vai naturalmente surgir a imaginação e a estratégia mais adequada para darmos a melhor resposta possível a este problema. Terminava só, também dando nota de um programa que vamos lançar no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, agora em finais de maio, um programa de literacia familiar, uma parceria com o Programa Nacional de Leitura, onde vamos tentar promover aqui um conjunto de estratégias de literacia em ambiente familiar que envolva as duas dimensões geracionais, os jovens e os adultos, para uma aposta clara nesta necessidade que foi identificada. Envolvendo a rede de escolas, envolvendo a rede de bibliotecas, estamos a pensar num conjunto de atividades a lançar no próximo ano letivo e que vão ser apresentadas agora em final de maio. E era isto que eu tinha aqui para partilhar convosco, completamente disponível para discutir algumas das ideias, se houver tempo e se houver vontade, e dizer à APSEP que organiza este evento e que aqui quem está a assistir, que a postura da agência foi e será sempre a de procurar
estar do lado da solução e colaborar com quem se posiciona do lado da solução, e é o que nós temos aqui na organização deste evento, e por isso, nesse sentido, não tenham dúvidas nenhumas, dispõem sempre da agência e podem contar connosco. Muito obrigado pela vossa atenção.